Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, eu cheguei a comentar em outro vídeo que eu quero fazer uma série de vídeos aí falando, né, sobre a história do dinheiro, né, como que impactou como o dinheiro impactou a humanidade ao longo dos séculos, milênios aí para trás. Mas antes de tudo, acho que podemos considerar esse aqui tipo um vídeo zero, assim, da gente falar sobre o que é dinheiro, as características de dinheiro, porque a gente fica pensando, pô, velho, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter dinheiro, vou ter uma liberdade, eu sonho com a liberdade financeira e tal, mas o que afinal é dinheiro? O que define dinheiro? E um dos primeiros caras, filósofos a pensar sobre isso foi Aristóteles na Grécia Antiga, lá tipo 300 anos antes de Cristo, que tentou ali definir um pouco o que é dinheiro, e depois, séculos para frente, aí vieram outros economistas e deram uma lapidada nesse conceito, mas basicamente é o conceito aristotélico do que é dinheiro, né? Filosoficamente foi um dos primeiros caras ali, junto com outros pensadores e, né, economistas lá da época, que trouxeram essa definição de dinheiro, que eu acho que é muito importante a gente entender e saber de onde veio, justamente por isso. Pô, velho, você quer dinheiro? Tá, quero, mas o que é dinheiro, afinal? De onde que vem isso? Né? Qual que é o conceito por trás da tecnologia? E isso nos dá 9 características básicas que eu quero comentar com vocês aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo meio introdutório, assim, meio que o que é dinheiro afinal das contas. E as características são essas 9 aqui. Essas 9 eu vou comentar uma por uma, que é o meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, convenção social, portabilidade, divisibilidade, durabilidade, fungibilidade e escassez. Bom, vamos lá, né? Pegar um a um aqui e dar uma pincelada para a gente entender o que é. Tipo, meio de troca, acho que é o mais óbvio, a gente fala muito aqui no canal, né? É facilitar, é tipo assim, pô, sair do escambo e evitar aquela necessidade de coincidir coisas que você quer com o que a outra pessoa tem a oferecer. Por exemplo, tem um cara precisando de maçã, eu sou produtor de maçã, só que eu tô querendo ovelha, eu quero trocar meu excesso de maçãs por ovelhas. Só que o cara que tá querendo é, minhas maçãs, ele só tem gado, só tem boi. E aí, tipo assim, pô, deu um problema ali, porque eu tô querendo uma coisa, o cara tá querendo outra. Então ele não vai querer minhas maçãs sobressalentes, né? Então esse meio de troca, ele facilita as transações, ele é algo terceiro que todo mundo busca ao mesmo tempo para poder comprar qualquer outra coisa. Então, tipo assim, não interessa o que eu produzo e o que eu quero comprar em relação com a outras pessoas. Todo mundo que quiser as maçãs pode vir a mim através do dinheiro sem necessidade de eu querer o que a pessoa quer vender, né? Então ele facilita o meio de troca, né? Que é o facilitador de troca. E unidade de conta, que é o segundo aqui, é justamente conseguir medir o valor de cada coisa, porque algumas coisas são mais fáceis e mais valiosas que outras. Por exemplo, o que vale mais? Uma maçã de um pomar de macieira ou um boi, uma cabeça de gado? Tipo assim, pô, uma cabeça de gado vai dar muito mais trabalho, você vai precisar gastar muito mais para manter um boi com comida, com remédio, enfim, com várias coisas. Então, a unidade de conta, ela serve para você saber, pô, quantas maçãs eu preciso para valer um boi, entendeu? Serve para isso também. E na prática, nos dias de hoje, a gente ter já na cabeça, através, né, do dinheiro ali, saber medir o que é. Então, R$ 1.000, você tem uma noção de que R$ 1.000 compra. R$ 1 milhão, você já tem muito mais possibilidade de troca com R$ 1 milhão do que de R$ 1.000, porque você já sabe mais ou menos o valor daquilo ali, só falando, né,
em termos ali da moeda que você está falando. Então, isso é a unidade de conta, saber medir os bens e serviços nesse dinheiro ali que você está propondo. Aí a terceira coisa aqui é a reserva de valor, que esse dinheiro, né, essa energia monetária, guardar valor ao longo do tempo. Então, tipo assim, você está guardando aquilo ali, o valor não vai ser perdido. Que é uma das coisas que a gente tem muito problema hoje com as moedas fiduciárias, né? Que eu venho já falando aqui no canal muito também. Pô, a moeda fiduciária é dinheiro, mas essa característica de reserva de valor, que foi observado por Aristóteles na época, né? E mantido pelos economistas atuais e tal, não cumpre, porque por causa da inflação exacerbada que a gente tem na moeda fiduciária. E exatamente esse que é o ponto, né? Tipo assim, cara, eu preciso reservar valor ao longo do tempo. Se eu fiz um serviço e ganhei R$ 100 por aquele serviço, e eu não quero gastar agora, daqui 10 anos eu tenho que ter aquele valor de R$ 100 ainda. Segundo Aristóteles, segundo o conceito de reserva de valor, eu preciso guardar esse valor. E o que a gente sabe é que, por exemplo, o real, que perdeu quase 90% do valor dele em 30 anos, se eu tivesse se eu tivesse recebido esses R$ 100 lá por um serviço na época, hoje eu teria o valor tipo de R$ 10, entendeu? Então ele claramente não guarda valor. Mas continuando aqui, a convenção social. A convenção social é que todo mundo aceite aquilo ali como dinheiro, porque não adianta você chegar nos dias de hoje, por exemplo, e tentar, com um montante de sal, trocar por alguma outra coisa. Igual o sal já foi dinheiro, a gente vai ver isso nos vídeos aí durante a história, e a pessoa não vai aceitar. Então, você não pode inventar da sua cabeça que uma coisa é dinheiro, só que só você aceita, entendeu? Tem que haver uma convenção social, e o que ajuda essa convenção é justamente essas características. Quando tem essas características aqui que eu estou apresentando, mais chance assim de se haver uma convenção social sobre determinada coisa ser dinheiro ou não, né? E que hoje o popular, o mais comum, são as moedas governamentais, né, fiduciárias. Aí temos também a portabilidade, que é a facilidade da gente conseguir transportar esse dinheiro. Então, por exemplo, uma das coisas bem problemáticas do ouro é essa questão da portabilidade aqui. Pô, é muito difícil, você vai sair na rua com uma grande quantidade de ouro, vai ser muito evidente, perigoso, vai ser muito pesado, porque, porra, é metal. Então, hoje em dia mesmo já é difícil você sair carregando um monte de moeda, sabe? Moeda que ainda é utilizado como dinheiro, mas né, todo mundo praticamente nem usa mais. Mas justamente por isso também. Só que a moeda ainda é mais fácil de transportar do que o ouro em si, né? Porque a moeda normalmente é os centavos, os valores maiores é o papel moeda, né? Então essa questão da portabilidade também faz sentido, porque até a gente também vai ver nos vídeos aí que eu pretendo fazer da história do dinheiro, que tinha uma ilha lá no meio do oceano lá, e essa ilha, tipo assim, eles usavam moeda, umas pedras gigantescas que não saía do lugar. Então, tipo assim, você meio que não conseguia trocar, passar de mão em mão. Era meio, como era pequeno a sociedade ali, todo mundo conhecia todo mundo, aí as pessoas sabiam, aquela pedra tal é de fulano, ele trocou por tal coisa, agora é de ciclano, entendeu? Mas a pedra ficava parada no mesmo lugar. E hoje em dia a gente sabe que, porra, isso é muito inviável, né? Você manter um dinheiro parado no lugar. E, inclusive, ainda, né, hoje, o ouro, você vai sair de um país carregando ouro, você precisa declarar aquele ouro e pagar uma porcentagem para o governo, porque você está movendo aquele ouro ali que é seu. Enfim, a portabilidade é uma outra característica aí do dinheiro, né?
A próxima é divisibilidade, que é a capacidade da gente conseguir dividir aquele dinheiro em valores menores. Imagina lá no ouro se a gente só tivesse barrona de ouro. Pô, eu quero comprar só um chiclete, mano. Então, vai ter que dar barrona de ouro. Ou então comprar 200 caminhões cheios de chiclete, sabe? Tipo assim, fica inviável. Então, a divisibilidade em unidades menores é uma característica importante de dinheiro. Tipo assim, parece que não, mas o ouro era derreter, fazer moeda. O ouro é bem maleável, né? Inclusive, na época lá, o pessoal usava até de morder moeda para saber se era ouro mesmo, porque o ouro é meio macio, digamos assim. E aí a gente tem essa característica muito fácil e muito prática também com a moeda fiduciária, com o Bitcoin. Enfim, essa é uma característica super importante e que no exemplo das pedras lá não ia dar, né? Você ia ter que quebrar a pedra e, sei lá, ele estraçalhar em 1000 pedaços era muito mais difícil de se dividir. Ou outro exemplo, quando foi usado gado como moeda de troca, não dá para você sair separando o bicho, entendeu? Aí ele perde o valor dele. Um imóvel, por exemplo, não é nada divisível. Você não consegue ficar vendendo, eu vou vender esse quadradinho dessa parede aqui do quarto. Não tem como. Ou você vende tudo ou você não vende. E próximo é a durabilidade, que é a resistência daquele objeto ali como dinheiro, né? Sobreviver ao passar do tempo e se manter estável, né? Fisicamente estável. Então, tipo, por exemplo, grãos que já foi usado também em negociação acaba sendo ruim. O exemplo que eu dei no início do vídeo de maçã acaba sendo bem ruim também, porque não dura, apodrece, aí você tem que jogar fora e tal, então não serve nesse quesito durabilidade, né? E próximo conceito aqui, penúltimo, é a fungibilidade, né? Que ela ter semelhança uma com a outra, né? De poder ser facilmente identificável e ser trocada de igual para igual. Então, tipo assim, eu tenho uma nota de R$ 50, outra pessoa também tem uma nota de R$ 50, pô, elas são iguaizinhas, entendeu? Elas têm é uma padronização do dinheiro, para não ficar um negócio avacalhado demais e as pessoas sem saberem o que é e não conseguir justamente medir o dinheiro com base nisso, né? E por último a escassez, que é esse fornecimento daquele dinheiro que a gente tem na economia ali. Então, se você tem uma fonte, que é um grande problema também das moedas fiduciárias, né? A inflação. Então, se você tem se você tem como criar dinheiro do nada ou uma fonte daquele dinheiro muito fácil de se conseguir, muito abundante, você quebra essa característica daquilo ali como dinheiro, porque vai valer mais a pena a pessoa ficar lá catando o dinheiro em si do que ela trabalhar, ou do que ela vender alguma coisa e, consequentemente, gerar valor na sociedade, né? Então, o dinheiro precisa ter ali o mínimo de escassez para se fazer valer, né? O que o Bitcoin tem muito e tem ainda a previsibilidade, né? Então é uma coisa muito revolucionária se tratando como dinheiro. Então, também nos casos lá dessas pedras gigantes que eu falei da ilha lá, e aconteceu, né, na história, era umas rochas de calcário, eu acho, e aí esse cara, eu vou contar essa história mais detalhe no próximo vídeo, mas o cara inflou ali, ele tinha uma fonte abundante daquelas pedras e ele basicamente destruiu a economia. E é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje com os governos imprimindo dinheiro sem parar, entendeu? Eles destroem o próprio valor da moeda e fazem isso muito em virtude de fazer senhoreagem com moeda, né? De ficar
de emitir dívidas que ele próprio precisa pagar, e ao destruir a moeda, no futuro para ele vale muito mais a pena, porque a moeda foi destruída e ele tem uma dívida a se pagar naquela moeda. Quando ela perde valor, ele ganha em cima disso. E basicamente são essas as 9 características de dinheiro, né? Que eu acho que é importante, que é básico para a gente ter uma noção geral do que a gente precisa fisicamente, né? Materialmente, para a gente ter algum objeto, alguma coisa que a gente possa chamar de dinheiro, né? Ele precisa dessas características para ser um dinheiro bom, um dinheiro forte. E aí a gente vai entender ao longo, depois dessa série de vídeos aí, como que foi se desenrolando a nossa história do dinheiro aí até os dias atuais e o que a gente vê aí para o futuro. Certo? É isso por hoje, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela moral para nós. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau.